Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre falsos profetas. Essa é uma mensagem que Deus pediu para passar para vocês, tá? No vídeo de hoje eu vou começar lendo para vocês o capítulo 7 de Mateus, versículo 15 a 20, que diz o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, gente, aqui, na palavra diz que a gente vai conhecer quem são os verdadeiros profetas, quem são as verdadeiras pessoas de Deus, pelos seus bons frutos. Pelos frutos nós conheceremos quem é quem. A árvore boa não dá maus frutos e nem a árvore má dá bons frutos, tá? Uma árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. E a árvore má é quem? Os falsos profetas, né? São pessoas que, ao invés de levarem as pessoas para o caminho da santificação, para o caminho da verdade, que é o caminho de Jesus, ao invés de falar a verdade, de falar a santa palavra da Bíblia de forma responsável, de forma honesta, essas pessoas, elas levam para as pessoas seus próprios conhecimentos, tá? Os falsos profetas levam para as pessoas os seus próprios conhecimentos e pegam ali trechos, passagens ali da Bíblia, interpretam ao seu bel prazer e passam para as pessoas. E aí impedem que aquelas pessoas que os seguem saibam da verdadeira palavra de Deus. Um profeta de Deus, um líder religioso, seja ele profeta, pastor, um missionário, um bispo, seja ele qual for, Se ele é um líder religioso, a responsabilidade dele é direcionar as pessoas para o caminho de Deus, para o caminho da verdade, para o caminho de Cristo, É fazer com que as pessoas se santifiquem, tá bom? Então levar as pessoas, instruir as pessoas a levar uma vida santa, uma vida boa, uma vida ao lado de Cristo, Falando a verdadeira palavra de Deus que está na Bíblia. Mas infelizmente essas pessoas, elas não fazem isso. Elas fazem o contrário disso. Elas fazem da palavra de Deus um comércio. Elas fazem da palavra de Deus algo aonde eles vão se apoiar para poder garantir lucros, E assim garantir as suas ostentações, seus luxos, seus bens materiais, Então isso é muito errado, Deus não se agrada disso, tá certo? Muitos aí, eles utilizam a palavra de Deus ou para falar coisas que os outros querem ouvir, Ou se não, utilizam a palavra de Deus para causar medo nas pessoas. E nem um lado nem o outro é bom. Porque o que a gente tem que fazer, além de falar sobre as maravilhas que Deus faz na vida de seus filhos, a gente também tem que levar as pessoas para o caminho da santificação, para o caminho da redenção, De se redimir dos seus pecados, Ensinar as pessoas a confessarem os seus pecados e se arrependerem de seus pecados. Incentivar as pessoas a perdoar os outros. Incentivar as pessoas a amar em primeiro lugar a Deus e amar ao seu próximo como a ti mesmo. E infelizmente esses falsos profetas não fazem isso, Ao invés disso, eles ficam aí usando teologia da prosperidade, coaching motivacional, Muitos fazem ali até stand-up comedy da palavra, Ficam aí fazendo comédia, Falando o que não deve falar. Muitos ficam
utilizando o púlpito para ficar ensinando o que a mulher e o homem têm que fazer na cama com seu cônjuge. Gente, é cada absurdo que você vê no púlpito, é cada absurdo que esses falsos profetas ensinam. E tem os outros também que ficam ali, né, condenando todo mundo ao inferno. Então, não pode fazer isso porque você vai para o inferno. Não pode fazer aquilo porque você não tá certo, você vai para o inferno. Se você não vir para o templo, você vai ter a condenação da sua alma. Se você não vir para este templo exclusivo, se você não vir para este templo, a sua alma vai ser condenada, você não vai ter a salvação. Se você fizer alguma coisa errada, isso é pecado de morte, você tá correndo risco de vida. Então, gente, sabe, como que você fica pregando as coisas, né? Como que você vai falar sobre Deus e fica botando medo nas pessoas, sabe? A gente não tem que ficar botando medo nas pessoas, a gente tem que incentivar as pessoas a seguirem o caminho de Deus, porque elas têm amor por Deus, elas têm carinho por nosso Senhor Jesus e elas querem mudar, elas querem ter mudanças, elas querem experimentar as maravilhas que Deus tem para a vida delas, elas querem se redimir dos seus pecados, elas querem levar uma vida santa, uma vida digna junto com o nosso Senhor Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente não pode ficar incentivando as pessoas também pelo caminho do medo, tá? Porque quem tem medo não tem respeito, né? As pessoas precisam respeitar a Deus, respeitar a nosso Senhor Jesus e respeitar a Santa Palavra. E não ter medo, sabe? Não, eu vou fazer isso para Deus porque eu tenho medo da condenação eterna. Gente, por favor, né? Então, a gente tem que conduzir as pessoas para o caminho certo sem ficar falando tudo o que elas querem ouvir e sem ficar botando muito medo, muita pressão em cima da pessoa, né? Gente, que a pessoa, ela só vai seguir o caminho de Deus se ela quiser. A gente não pode obrigar ninguém a seguir o caminho de Deus. Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Cada um segue o caminho que quer seguir. Só que assim, haverá consequências, né? Haverá muitas consequências para quem estiver fora dos caminhos de Deus. E na Bíblia fala isso, né? Mas a gente não pode ficar forçando ninguém a nada, tá? A palavra de Deus, ela tem que ser dita com mansidão, com caridade, com amor e com acolhimento. A gente tem que acolher as pessoas e incentivar as pessoas a querer mudar, a querer largar as vontades da carne, os desejos da carne, né? A largar as coisas do mundo e seguir a Deus, mas não por medo ou por barganha, porque elas querem seguir o caminho de Deus para conseguir algo em troca. Não, a gente tem que incentivar as pessoas a seguirem o caminho de Deus por amor, tá? E por respeito também, tá bom? Então, gente, tem uma outra palavra aqui, gente, que eu separei, que é em Marcos, capítulo 13, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então, gente, tá falando aqui que irão surgir, né? Falsos profetas, falsos cristos não irão surgir, já estão surgindo, né? Pessoas aí que fazem prodígios e maravilhas, né? Que levam as pessoas ali, que ficam falando, compre meu óleo ungido, compre esta caneta ungida que você vai ter a cura, que você vai ter bênçãos na sua vida, compre essa tal pulseira que você vai ter bênçãos na sua vida, compre tal livro que você vai ter bênçãos na sua vida, compre o feijãozinho mágico do pé de feijão que eu colhi, que vai trazer cura e bênçãos para a sua vida. Então, assim, essas pessoas, elas ficam incentivando as pessoas a adquirirem coisas, né? Porque eles sabem que essas coisas não têm poder nenhum, né? Mas eles gostam de fazer isso porque eles sabem que eles ganham muito dinheiro, né? Também tem a questão, né, de envolvimento com misticismo, né? Adivinhas, pessoas adivinhas que querem adivinhar tudo e falam que são profetas, que estão profetizando ali para a vida da pessoa, né? Daqueles adivinhas e tudo. Então, aí as pessoas adquirem o milagre, muitas vezes, ou porque elas correm atrás, né, fazem por onde acontecer,
ou porque senão, gente, os milagres são feitos não por Deus, mas sim pelos seres das trevas. Por quê? Porque os falsos profetas, essas pessoas que fazem coisas ruins aos olhos de Deus, eles não estão no caminho de Deus, eles estão no caminho das trevas. Então é claro, é óbvio, que o inimigo, para poder manter as pessoas no erro, na perdição, né? Ele sabe que ele vai ganhar muitas almas com isso, né? Então o que ele faz? Ele, óbvio, ele vai atender o pedido das pessoas, ele vai fazer ali os seus milagres, né? Mas só que essas pessoas ficarão presas ao erro, ao engano, à mentira. E é isso que eles querem. Então, é claro que os seres das trevas irão ajudar os falsos profetas a fazer maravilhas e prodígios para poder enganar as pessoas e manter as pessoas no pecado, na perdição, né? Então a gente tem que ficar bem atento com isso, tá? Nem tudo que reluz é ouro, que nem diz o ditado, né? Então a gente tem que ficar bem atentos com isso, porque nem tudo, gente, provém de Deus, tá? E Deus, ele não fica em corrupção, Deus não fica em engano e mentira, Deus abomina mentira, tá? Abomina o engano, Deus abomina esses tipos de corrupções. Então a gente tem que ficar atento com isso, tá bom? Tem outra palavra aqui, gente, que eu separei para vocês, que é em Romanos capítulo 16, versículo 17 a 18, que diz o seguinte: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, gente, a gente tem que se desviar desses que ficam aí fazendo escândalos, né? Escandalizando o altar de Deus, gente. Tem muitos, que nem eu falei, né? Ficam aí falando um monte de baboseira, gente, inventando um monte de coisa para os outros acreditarem. Quando não falam, né, sobre teologia da prosperidade, que a pessoa vai enriquecer, que a pessoa vai ter o carro, vai ter a casa dos sonhos, que a pessoa vai ter o relacionamento dos sonhos, que a pessoa ela vai conseguir abrir a sua empresa, ela vai ter conexões com pessoas importantes. Quando também não fazem aquele coaching motivacional, né? Ao invés de pregar a palavra, ficam lá dando conselhos amorosos, conselhos sobre vida profissional, conselhos sobre vida emocional, e fica ali naquela ladainha. Quando também, gente, não ficam fazendo show de comédia, né? Aqueles showzinhos de comédia ali no púlpito, né? Outros também ficam ensinando coisas imorais, né? Imoralidades sexuais no púlpito, né? Falando o que o marido ou a mulher tem que fazer na cama com o cônjuge. Gente, é um absurdo atrás do outro. E quando não começam ali, né? Incorporando coisas, falando que está incorporando o Espírito Santo, falando que está incorporando o inimigo, né? E quando não fazem a entrevista com o inimigo, gente, tem até isso, entrevista com o inimigo, né? Finge que tá lá exorcizando, com certeza paga uma pessoa para fingir, né? Que tá lá com o inimigo no corpo, aí faz um negócio lá de exorcismo e ao invés de continuar exorcismo, fica falando com o bicho lá, entrevistando. Por que você está no corpo do servo? Por que você está fazendo isso com ele? E finge que o bicho que está falando ali. Gente, é um absurdo atrás do outro, né? Um absurdo atrás do outro. E aqueles que ficam fazendo som de metralhadora, aquele pá, né? Ficam rodopiando, fazendo Mortal Kombat, fazendo um monte de coisa. Gente, é um absurdo isso, é um absurdo. É cada coisa, é cada escândalo que você vê dentro dos templos, né? Dentro dos templos, eles não estão santificando os templos, eles estão profanando os templos, tá? Isso é muito sério.
Essas pessoas, gente, esses líderes espirituais, se eles não se arrependerem do que eles estão fazendo, eles vão pagar muito caro por isso, porque Deus vai cobrar muito mais deles, tá? E não pense que as pessoas que estão ali seguindo a eles também não vão ter as consequências, né, de estar ali sendo guiados por esses enganadores da palavra, né? Então é muito sério, gente. Essas pessoas, elas estão no caminho da perdição e estão induzindo as outras também no caminho da perdição. E isso é sério, viu? Isso traz consequências amanhã depois, tá? Tem uma outra palavra aqui também, gente, que é em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5, que diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, gente, o que esses falsos profetas fazem? Fazem as pessoas sentirem inveja, fazem as pessoas ficarem em contendas, em brigas, em discussões umas com as outras, né? Eles trazem muitos escândalos. Você não vê aqueles falsos profetas que ficam falando: ah, se você fizer isso é pecado, se você não der o dízimo para a igreja, você vai para o inferno. Se você usar um vestido, uma blusa de alcinha, independente se seja comprido, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você não vir para o templo, você vai para o inferno. Ah, esse pecado seu é de morte, né? Ficam ali botando medo nas pessoas. E aqueles ensinos, gente, de agressivo, né? Que eles mais ofendem do que ensinam, né? Gente, isso é muito perigoso. Os servos que seguem esse povo, eles ficam tão manipulados por isso que eles se comportam iguais. Olha como é séria a questão de ser líder espiritual, gente. Líder religioso, né? Religioso não, né, gente? Porque Jesus fala que a gente tem que seguir os caminhos de Deus sem religiosidade. Religiosidade é criado pelo homem, né? A palavra de Deus não é religiosidade, ela não está ligada à religião, né? Ela está ligada à verdade e aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, Jesus, ele fala, né, que a gente tem que seguir os caminhos de Deus e não entrar muito naquela neura de religiosidade, porque quem está adentrado em religiosidade cria muitos dogmas e doutrinas que não condizem com a santa palavra de Deus, tá? Então enganam muito, né? Tem uma irmã aí que fica aí falando que vai fazer lá, né, sua visita no inferno, né? Ela já foi, acho que várias vezes no inferno, que ela diz que Deus leva ela pro inferno para dizer, né, o que acontece lá. Eu duvido que Deus faça isso, mas tudo bem, se ela fala, né? Então, mas enfim, gente, é muito sério, né? A palavra de Deus é muito séria, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E os líderes religiosos, eles causam isso, né? Eles causam essas contendas, essas intrigas, essas brigas. E quando você fala, né, mal dos bezerros de ouro das pessoas, fala: ah, esse líder religioso não é certo, ele é um falso profeta, né? Nossa, os servos deles caem matando em cima de você. Não, ele é um homem santo, eu tive muitos milagres através dele, você não sabe o que você está falando, você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você é um invejoso, você é uma invejosa, né? Eles caem matando em cima. Então é uma briga, uma intriga, né? Uns falando que o templo onde eles frequentam traz a salvação e o templo dos outros não trazem salvação. Então fica aquelas disputas, né? De quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? E também tem a questão, né, das pessoas idolatrarem demais essas figuras, né, esses líderes religiosos, e acabam entrando em intrigas com as outras pessoas por causa deles, né? Você vê também aqueles líderes religiosos que incentivam as pessoas a comprarem um pedacinho do céu, né? Eu soube aí de histórias cabulosas, gente, de pessoas que frequentam um tal
templo aí muito famoso, né? Que compram chaves, falando que compram casas no céu, né? Pagam rios de dinheiro nessas chaves que não valem de nada. Teve uma mulher que eu soube a história dela, que ela ganhou muito dinheiro, uma herança ali gorda, né? Dos pais, né? Que faleceram e deixaram a herança para ela dividir com os irmãos. O que ela fez? Ela doou toda a herança para a igreja, né? Para o templo. E ficou sem nada. Hoje mora no meio da rua, não tem nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Tem gente que sai mais perdendo do que ganhando dessas coisas, né? Sem contar, né, que ficam gastando rios de dinheiro, achando que comprando objetos ungidos por esses tais líderes religiosos vão adquirir bênçãos, vão adquirir curas, né? Pagam rios de dinheiro para ouvir a pregação desse povo, né? Gente, isso é muito sério, tá? Isso não é brincadeira, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma outra palavra aqui, gente, que eu separei também, que é em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, gente, tá falando aqui, né, que muitos líderes, né, por falarem aí coisas que as pessoas querem ouvir, por falarem coisas que não convêm, né, da palavra de Deus. Então, assim, gente, essas pessoas enganarão a muitos. Estão distorcendo a palavra de Deus, né, interpretando a palavra de Deus do modo deles, né, para enganar. Porque por avareza, né, eles irão enganar a muitos para poder lucrar, gente, para poder ganhar com isso, né? Eles não estão nem aí se eles vão causar mal para as pessoas, se eles estão enganando as pessoas. O importante é eles terem seus carros de luxo, suas mansões, suas roupas de grifes, né? Estar ali rodeado de dinheiro, né? Nadando no dinheiro. Então, assim, eles não estão nem aí. E vão distorcendo a palavra de Deus, e aqueles que não têm entendimento, não conseguirão entender nada, vão achar que aquilo que o líder espiritual está falando é lei, aquilo está certo, né? E não terão confiança na verdadeira palavra de Deus, blasfemarão contra a palavra de Deus, tá? Muitos não têm nem vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque acham que a Bíblia deveria ser refeita, né? Muitos falam, a Bíblia deveria ser refeita, né? Por conta de falsas doutrinas aí que aprendem com líderes religiosos falsos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Muitas pessoas, quando você vai falar a verdade para elas estão com a mente tão manipulada, estão com a mente tão controlada por essas falsas doutrinas, que elas não aceitam a verdade, elas não aceitam a verdadeira palavra de Deus e blasfemam contra a palavra de Deus, né? Até mesmo os próprios falsos líderes religiosos fazem isso, né? Você vê aí, gente, templos que a única coisa que eles querem é lucro, né? Então, templos que são dirigidos por líderes, né? Até essas mega igrejas, né? Essas igrejas grandes, essas igrejas que tem em vários cantos, né? Você vê, são muito bonitas, né? São muito lindas e tal, mas quando você vai para a pregação deles, né? Você vai ver que é cheio de invenções, cheio de heresias, né? Eles não falam nada com nada, eles não se baseiam na Bíblia. Muitos deles nem pegam a Bíblia, né? Muitos deles nem pegam. Vocês já viram pastores que usam aqueles aplicativos de pregação, pastores que se baseiam em seus próprios conhecimentos, pegam só um trechinho da Bíblia, interpretam errado, né? Falam do jeito deles.
falam de um modo onde eles podem iludir as pessoas, para que as pessoas fiquem mais fascinadas por eles e fiquem ali seguindo eles, né, sendo totalmente manipuladas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Não é tudo que a gente escuta que provém de Deus, né? Eles gostam de enganar mesmo, porque eles gostam de trazer as pessoas, e quanto mais pessoas eles trouxerem para o templo, mais lucro eles terão, né? Mais notoriedade eles terão. E você vê aquelas igrejas, né, que tem ali, parece um shopping center, tem loja de roupa, de sapato, tem grandes redes de fast food ali vendendo lanches, né? Tem a questão das áreas VIPs, né? Área VIP para celebridades, né? Para os intocáveis, né? Para os que estão no pedestal, para os deuses e para as deusas raras, né? Gente, cada coisa. Você vê templos aí que o pastor, ele obriga as pessoas a darem dízimos, né? Eles falam que se essas pessoas não derem o dízimo, elas irão perder a alma, né? Terão a condenação eterna. Você vê templos que também fazem aquela leilão, gente, leilão, né? De joias. Então fazem leilão de anéis de diamante, fazem leilão de relógios caríssimos que custam mais de 200 mil reais. Ai, gente, é cada coisa que você vê em templos. E aqueles que são baladas, que fazem baladinha cristã, né? Fazem aquelas baladas, aquelas megas baladas. Tem outros templos que fazem rave, tem outros templos que fazem festival de música, sabe? Parece aqueles grandes festivais de música secular que tem, né? Esses grandes festivais aí que passam nessas emissoras, né, de televisão. Então, assim, é coisa assim terrível. Mas em nenhum momento, gente, tem Deus ali, em nenhum momento tem Jesus brilhando ali. É mais a questão do entretenimento mesmo. E quando levam cantores gospel, aqueles cantores extremamente famosos para cantar, né? Que eles são a estrela do púlpito, assim como o líder religioso também é a estrela do púlpito, o cantor gospel também é a estrela. Mas e aonde que fica Jesus Cristo, que é a maior estrela de todas? Por que Jesus não é a estrela dos templos? Gente, se você vai para um templo onde Jesus Cristo não é a estrela do templo, onde Jesus Cristo não é exaltado e glorificado, onde não há a verdadeira e santa palavra de Deus, gente, caiam fora desse templo, não compactuem com isso. Isso leva as pessoas a consequências muito graves, tá? E isso é visto como abominável aos olhos de Deus. Tem um outro versículo, gente, que eu separei, que é em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não creias a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É verdade, gente, muitos, né? Muitos falsos profetas mesmo. E esses falsos profetas, eles impedem até o trabalho dos verdadeiros, porque tem pessoas, tem líderes religiosos que são verdadeiros, pessoas que realmente pregam a verdadeira palavra de Deus, que também sofrem com isso, porque muitos não vão levar a sério, porque vão falar, mais um cambalacheiro que tá chegando aí, mais um aproveitador, nem quero saber. Então, esses falsos profetas, eles não aprendem nada e também não querem que as pessoas aprendam. Eles impedem que as pessoas tenham contato com a verdadeira palavra de Deus. Você vê que muitos ímpios não querem ser cristãos, não querem se transformar na palavra, porque tem raiva, porque acham abominável certos tipos de comportamentos de certos líderes religiosos. Então eles se afastam da Santa Igreja de Cristo, porque acha que tudo é igual, que acha que, crente é insuportável, crente é chato, Deus que me livre crente, Deus que me livre ser crente. Gente, isso é muito sério. Esses falsos profetas, eles não salvam a alma deles e também não querem que as outras pessoas sejam salvas.
Isso é cabuloso, gente, isso é cabuloso. E isso abre portas, gente, essas pessoas que são facilmente enganadas, que não enxergam nenhum palmo na frente dos olhos delas, sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas também serão enganadas pelo anticristo. Aqui na Bíblia fala, ó, eu separei aqui, gente, uma passagem de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que diz o seguinte: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Esse é o destino da besta, esse é o destino do falso profeta que vai estar do lado da besta, fazendo as maravilhas para enganar o povo, né? As maravilhas, entre aspas, né? E o povo também, né, será condenado por se deixarem ser enganados, por se deixarem ser levados aí pela besta, pelo falso profeta e receberem a marca, né, da besta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se essas pessoas elas conseguem ser enganadas por líderes religiosos falsos, imagine quando o anticristo vir para o mundo, né? Vir para o mundo não, ele já está, né, gente? Ele já está. O nosso sistema mundial já é controlado por ele, né? Ele só vai se apresentar para o mundo, né? Ele só vai se apresentar, mas ele já está aqui, ele já está controlando tudo, principalmente a questão da tecnologia, né? Que ele utiliza muito a questão da tecnologia para controlar muitas pessoas, né? Principalmente a besta, ela controla até o sistema religioso, né? Então a gente tem que ficar bem atento com isso. Então, o que acontece? Essas pessoas que são enganadas por esses falsos profetas que tem por aí, né? Elas também serão enganadas pela besta e pelo falso profeta que irá acompanhar a besta. E serão condenadas por conta disso. Jesus fala, né, que esses falsos profetas são cegos guiando outros cegos. E é verdade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode se deixar levar, não, gente. A gente tem que ver se aquilo provém de Deus. E como que a gente sabe se aquilo provém de Deus? Lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, claro. Tendo o conhecimento da palavra. E tem tantos profetas verdadeiros, tantas pessoas verdadeiras, profetas assim, pastores, né? Líderes religiosos, vamos falar assim, né? Tem tantos líderes religiosos bons por aí, gente, sabe? Que realmente ensinam a verdadeira palavra de Deus, ensinam a verdadeira doutrina de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que fazem um belo trabalho com isso. Por que vocês não seguem essas pessoas, né? Por que vocês não vão atrás da verdadeira palavra de Deus? Por que vocês não pegam a Bíblia, leem a Bíblia, sabe? Muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Ah, não, mas é mais de 1000 páginas. Ah, é muito cansativo. Gente, eu recebi uma mensagem. Eu tinha feito um vídeo falando sobre relacionamento afetivo, né? Tá até aqui no canal. E teve um menino, não sei, parece um menino, né? Não sei se é menino ou homem, não sei. E aí eu sempre utilizo, né, a palavra de Deus, né, para poder fazer os vídeos aqui. E eu li o texto de como Isaac conheceu Rebeca, né? Eu li o texto, né, de como que a Rebeca foi para a vida do Isaac. E aí veio esse menino, ou homem, não sei, e falou: nossa, mas que texto chato! E ainda falou um palavrão, gente. Mas que texto chato, o vídeo é bom, o contexto do vídeo é bom, mas o que tem a ver esse texto? Que texto chato! Gente, que horror! Olha só o nível de cristãos que a gente está tendo nesse mundo. Cristãos que são contra a verdadeira palavra de Deus. Porque querem ouvir só aquilo que eles querem, né? Eles não querem ouvir o que Deus tem a falar, o que Jesus tem a falar, não. Eles querem ouvir o que eles querem, né? Só o que eles querem. Então, é muito sério isso, gente. E tem uma outra palavra, gente, que eu separei aqui, que é no capítulo 8 de João, versículo 31 a 32, que diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade, gente. A verdade nos liberta, e nos liberta do mal que ronda este mundo aqui, do sistema que ronda este mundo aqui. Porque se nós não estudamos a palavra de Deus, se nós não nos aperfeiçoamos na palavra de Deus, não buscamos a sabedoria e o conhecimento de Deus, seremos muito fáceis de enganar, né? Como muitos já estão sendo enganados, né? Então, se você não sabe a palavra de Deus, se você não sabe a verdade, que a verdade vem de Deus e de Jesus, se você não sabe disso, você será enganado pelo sistema desse mundo, pelo sistema corrupto e maldoso desse mundo, né? E, infelizmente, se essas pessoas não se arrependerem, se essas pessoas não se voltarem para Jesus, se essas pessoas não forem atrás da verdade, elas terão a alma condenada. Infelizmente, gente, porque Jesus não quer isso para ninguém. Jesus, ele não quer isso para ninguém. Pelo contrário, Jesus quer que todos sejam salvos, que todos tenham a salvação da alma. Mas, infelizmente, o ser humano, ele não quer, né? Parece que o ser humano não quer. O ser humano, ele gosta da mentira porque gosta de ser iludido, porque gosta de ouvir somente o que eles querem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a santificação, gente, não é só a roupa que a gente usa, não é só a imagem que a gente apresenta para o mundo. A santificação, ela tem que vir da alma, tem que vir do coração, sabe? A purificação da nossa alma é muito importante também. A questão de se redimir dos nossos pecados, largar as coisas do mundo, renunciar às coisas do mundo, né? Seguir a santa palavra de Deus, a verdade de Jesus Cristo. Gente, isso é muito importante. E, infelizmente, muitos líderes religiosos pecam por isso, porque eles não ensinam as pessoas a santificação. A questão do perdão, né? De perdoar ao próximo, a questão de amar ao próximo, a questão de acolher o próximo, a questão de largar das coisas do mundo para viver para Jesus, a questão de se arrepender dos pecados, né, e se tornar uma nova criatura, né, porque quando estamos com Jesus nos tornamos novas criaturas, né. A gente tem que se deixar ser moldados pelo Espírito Santo de Deus, né, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos guia para nos ensinar muitas coisas. A gente tem que aprender sempre a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz de Jesus, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, tá? Porque as pessoas se deixam levar muito por líderes religiosos, colocam muitos líderes religiosos acima de Deus, e isso não é bom, gente. Por isso que são enganadas, né? Por isso que são facilmente enganadas. E estão com risco de terem a alma condenada por conta disso. E não se atentam. E falta de aviso não é, porque muitas pessoas estão avisando, mas as pessoas não querem saber, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aquilo que causa escândalo, aquilo que causa conflitos e aquilo que é usado para corrupção, para lucrar e fazer comércio, né? Aquilo não provém de Deus, gente. A gente não faz escândalos com o nome de Deus, a gente não faz conflitos com o nome de Deus e a gente não faz comércios e lucra com o nome de Deus, gente. Isso é totalmente errado, isso é abominável aos olhos de Deus. É claro que quem serve a Deus, quem é usado para pregar a palavra, terá aquilo que Deus achar que ele deve ter, tá? Ele terá aquilo que Deus achar que ele deve ter, mas ninguém deve estipular nada a ninguém, e muito menos obrigar as pessoas a dar dízimos, e muito menos obrigar as pessoas a fazerem pix, muito menos obrigar as pessoas a comprarem objetos ungidos, livros, sem cabimento nenhum, sabe? Coisas que não tem cabimento nenhum, gente, sabe? A gente não pode fazer isso não, porque um líder religioso insensato e irresponsável terá que pagar muito caro pelas atitudes que eles estão tendo, tá certo?
Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que esse ensinamento edifique a vida de vocês, que vocês continuem seguindo a Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá? Então espero que vocês sempre escutem a voz de Deus, escutem a voz de Jesus, procurem a verdade, a verdadeira palavra de Deus que está na Bíblia, tá? Que Jesus conceda para vocês a salvação da alma de vocês, que conduza vocês para o caminho certo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.